Olá pessoal, eu sou Amaro Júnior, vulgo Hellboy, está começando mais uma edição do Sem Edição. E no Sem Edição de hoje, vou falar mais uma vez do baixinho canadense o Wolverine. E vocês, meus 15 telespectadores, devem estar perguntando-se por que ele fala tanto do Wolverine, será que ele gosta tanto assim do Wolverine? Sim, eu gosto muito do Wolverine. Ele não é assim, meu personagem favorito, mas eu gosto muito dele. Acho que ele estaria ali no top, uns 10, eu acho. Acho que nos 5, sei lá. Mas não é nem a questão do gosto em si. É porque é o seguinte, eu consegui recentemente um material que antigo, quem viu os vídeos anteriores, tem um vídeo que eu falei da edição histórica da Mitos do Wolverine. E eu fui pesquisando e fui vendo, conseguindo material que eu não sei porquê, até hoje não saiu em encadernados da Panini, por exemplo, que mereciam muito. Você acha hoje em dia da Panini histórias como Arma X, que é muito boa, eu fiz um vídeo também sobre. Origem, que eu não gosto, saiu o Origem 2 que é pior do que o primeiro. E tem uma história chamada Duro de Matar, que é uma história que saiu no formatinho. Eu tenho esse formatinho, eu gosto muito desse formatinho, que é desenhado pelo Lee Neil Francis Yu, que o traço dele era bem diferente do que hoje em dia. Mas não é uma história que merecia um encadernado. Ah, e tem Dívida de Honra também, o Eu Wolverine, que é do Frank Miller, né? Ali é muito bom também. Mas as fases que realmente mereciam encadernados não estão chegando em formato nenhum. E a gente tem que procurar o que saiu anteriormente, pela Mitos e, nesse caso, pela Abril, que eu fiquei muito impressionado quando descobri que tinha saído isso aqui, né? Que é as melhores histórias de Wolverine de todos os tempos, da Abril. No vídeo que eu fiz sobre a edição histórica do Wolverine, é a fase do Mark Silvestre. Ela, no caso, seria, acho que é quase uma continuação direta desse encadernado. Ela seria, acho que três números depois. E essa edição aqui, ela compila as edições da Abril, Wolverine 2 a Wolverine 10. Não, Wolverine 2 a 10, né? A 8, por exemplo, são 3 partes, a 9 em 2 partes. Aí o encadernado mesmo, ele tem 368 páginas, são um pouquinho mais, contando a contracapa, né? Mas é muita página, são 16 histórias, né? Seriadas, que são desenhadas genialmente pelo John Buscema, que quem não conhece, se você lê quadrinho dificilmente você não conheça, ficou muito famoso por desenhar Conan, né? E desenhou Vingadores, desenhou X-Men, desenhou Homem-Aranha, desenhou um monte de coisa. Mas ele é mais conhecido assim, pra mim pelo menos, fala John Buscema, eu lembro de Conan. E tem um irmão dele também, o Sal Buscema, que é odiado por muita gente. Ele desenhou o Hulk, o pessoal gosta muito da fazenda do Hulk, mas do Homem-Aranha ele foi muito criticado nos anos 90, mas é um motivo que eu já expliquei no vídeo anterior, vou explicar de novo aqui, porque acontece com o irmão dele também um probleminha desses. Wolverine, as melhores histórias de Wolverine de todos os tempos, ela estranhamente não compila as primeiras edições do Wolverine que começaram a sair nos Estados Unidos, a revista solo do Wolverine nos anos 80, finzinho dos anos 80, 88 por ali, acho que era 88. E elas são, as 4 primeiras edições foram lançadas no formatinho da Abril e não sei por que não está aqui, né? Ela conta uma história lá do Wolverine chegando em, acho que ela não estava nem em Madripoor ainda, aí já começava como caolho. E aqui já começa a edição 2. Para quem não conhece essa fase muita gente que lia Wolverine nos anos 90 adora essa fase. Os X-Men tinham sido dados como mortos na saga, acho que era Queda dos Mutantes. E para permanecerem, eles preferiram fingir que permaneceram, que estavam mortos. O Wolverine se distanciou do grupo e foi viver numa cidadezinha fictícia chamada Madripoor. Ou Madripoor, eu prefiro chamar Madripoor. E ele, para se disfarçar, ele adota a identidade do Caolho. E o que ele faz para se disfarçar de Caolho? Ele corta o cabelo? Não, ele põe um tapa-olho ridículo na cara, tipo Clark Kent, que coloca um óculos e acha que ninguém vai reconhecer ele. E ele faz isso e o povo aparentemente não reconhece ele, apesar dele ter o cabelo do mesmo jeito, mesmo tamanho, falar do mesmo jeito, se mover do mesmo jeito. Ele só não usa as garras muito assim na frente da galera, ele usa quando ele está assim disfarçado em modo stealth, por assim dizer. Ele não usa o uniforme que ele usava nessa época, que era aquele marrom com laranja, que eu gosto muito, aliás, brincar eu gosto até mais que o uniforme azul com amarelo.
e ele usava um uniforme preto, que era tipo Black Ops, né? Que é esse uniforme aqui. Deixa eu achar. Aqui, ó. E o John Buscema desenhava uma sombra no olho dele, assim, que era tipo, não sei se... Depois eu vi essa edição colorizada, se eu não me engano, isso aqui ele pintava de vermelho, ficava meio secos e molhados, meio nem Mato Grosso. Beleza. E saía na emissão noturna e tal, para resolver problema. Tipo, a primeira edição desse encadernado aqui, ele vai resgatar um pessoal de um avião que foi sequestrado por piratas. Na em Telabang, que fica na Indonésia. E ele se infiltra ali, tipo, o personagem do Schwarzenegger no Predador, né, no meio da floresta, lá, vai escondido, aquele tipo Braddock, Rambo e tal, no meio da floresta, observando e tal, e quando ele ataca, temos uma sequência de ação que eu achei sensacional, que o Wolverine, sendo o Wolverine, sem frescura, matando geral ali, metendo a garra em todo mundo, e ele se arrastando a galera, velho, dando porrada em todo mundo, ele chega a ser coberto pelo pessoal. E esse é aquele Wolverine de raiz que a gente não vê faz um bom tempo. Eu não sei como anda hoje em dia as histórias do velho Logan, dizem que é muito bom, mas há um tempo atrás a gente não via esse Wolverine. Via aquele Wolverine super poderoso, que o fator de cura funcionava e tal, e aqui não, aqui ele dava porrada, usava da habilidade dele, mas tomava porrada, tomava baque também, ficava, né, era mais vulnerável, por assim dizer. Aí, na história, os coadjuvantes da história são a Jessica Drill, que é a Mulher-Aranha, e tem uma loirinha chamada Lindsay McCabe, que vivia com a Mulher-Aranha nessa época, né? Essa menina aqui, ó. Elas se tornam tipo as parceirinhas do Wolverine nas aventuras que vão vindo por aí. E na primeira edição ele enfrenta o Samurai de Prata para tentar recuperar uma espada mística que tem um espírito maligno nela que possui as pessoas e que possui justamente a Jessica Drill, a Mulher-Aranha. Nessa época tinha perdido parte dos seus poderes, né? E o Wolverine tem que quebrar a cabeça para resolver esse problema. Só que aí, eu não vou dar spoiler da história que vale a pena ser lido, né? Mas ele enfrenta o Samurai de Prata, aqui. Ele tem muitas aventuras, mas a se destacar aqui nesse encadernado, devo dizer que foi divertido pra caramba. A melhor parte dele é lá no meio, quando entra em cena um personagemzinho que todo mundo conhece. E nessa época ele estava bem diferente do que a gente está acostumado, que é o Hulk. Que nessa época não era o Hulk, assim como o Wolverine ele estava disfarçado, e ele era o Tirateima, né? Que ele trabalhava tipo de segurança para um mafioso lá. Ele não era bem segurança, ele fazia serviço, mas não fazia coisas erradas, sabe? Era aquele cara com senso de justiça. E ele se encontra com o Wolverine, e aí tem uma história sensacional dos dois aqui. O Wolverine aporreando ele aporreando o Wolverine, mas o Wolverine aporreando ele, na verdade. E a como é que se diz? A interação entre os dois lembra muito os filmes tipo Terence Hill e Bud Spencer, sabe? Aquela coisa cheia de porradaria e tal, engraçado, e muito humor. E eu acho essa parte de longe a mais divertida de todas mesmo. O Wolverine sempre tirando uma com a cara do Hulk. E também é estranho o pessoal não reconhecer o Hulk, o cara gigante. Ele não tá vendo, ele tá cinza nessa. Preto e branco, mas ele tá cinza, aqui é dito, e na versão colorizada mostra que ele estava cinza nessa época. E ele só se transformava na lua. Na lua cheia, não. Era à noite, na verdade, não era da lua cheia, era quase um bisonho, mas não era lua cheia. Ele se transformava apenas à noite, e de manhã ele era o Bruce Banner. Ele fazia o quê? Ele dormia, ele tomava remédio para dormir pela manhã, e à noite ele saía para fazer o que tinha que fazer, né? E ele estava inteligente nessa época, estava em plena consciência do que fazia. Temos intermediariamente aqui uma história desenhada por um cara que é um dos desenhistas clássicos ali dessa época. Vale dizer que o roteiro é do Chris Claremont, né? E ele, assim, ao contrário do que ele fazia muito nos X-Men, ele não está tão verborrágico, não está aquele texto muito textual, aquela coisa muito grande, muito, sabe, chata, rachada, que você lê um balão explicando o que o desenho já está mostrando. Ele se contém aí, os diálogos, assim, tem seus muitos diálogos, mas não são tantos quanto tem em X-Men. A história é narrada pelo Wolverine, narração em off, e fica bem legal.
E depois, lá no meio, entra o Peter David, exatamente com esse desenhista que eu ia falar agora há pouco, que é o Gene Colan, que desenha o Demolidor dos anos 60, eu acho, mais ou menos. O traço do Gene Colan é bem diferente, é meio... momentos ele fica bem realista, e em alguns outros momentos ele fica meio, sei lá, cartunesco. Eu não sou grande fã do Gene Colan, ele tem seu valor e tal, mas ele tem uns momentos esquisitos. Tipo, quando ele desenha o Wolverine, aparecendo pela primeira vez na história, ele faz uma coisa esquisitíssima. Aqui, ó. O Wolverine, nessa história aqui, é até legal a temática dela, assim, a premissa, que é um grupo de bandidos de guerra, da guerra do Kuwait, se não me engano, fizeram merda e eles estão fugindo de alguma coisa que está caçando eles um a um. E é exatamente o Wolverine, ele não é mostrado muito na história, né? É quase que uma história de terror. Depois disso a gente tem um confronto do Wolverine com o Dente de Sabre, ele relembrando o passado, que foi a morte da Raposa Prateada, né? Que serviu de base para o horrendo filme X-Men Origins do Wolverine, e para muitas histórias sobre implantes de memória chatíssimas que vieram depois com o Larry Hama escrevendo, né? Aqui o John Buscema continua desenhando, mas aí começa o probleminha que eu falei que o irmão dele teve, e aqui acontece com ele também. Quem desenha essa história, quem arte finaliza essa história é o Bill Sienkiewicz, que ele é muito conhecido por fazer histórias consagradíssimas como Electra Vive, tem um especial do Demolidor que saiu pela Abril, e ele só que ele tem um problema sério, ele gosta de fazer coisa com colagem, uma coisa meio psicodélica e tal, mas na hora de finalizar ele gosta muito de sujar a arte da galera. Foi o problema com o Sal Buscema, né, quando ele fazia o Homem-Aranha nos anos 90. Tem histórias que ele pinta, uma história que eu lembro até hoje, tem ela aqui em algum lugar, estava começando a saga do Clone ainda, ele pega e a arte finaliza ele rabisca o desenho do Sal Buscema, e tem uma cena que ele pinta metade do rosto do Peter de preto, assim, com umas linhas passando, que fica horrível. E o pobre do Sal Buscema é que ele levava a pancada dos leitores, né? As cartas que iam para o formato da Abril era sempre escolhendo isso, sendo que o desenhista era ruim, não era o desenhista, era o arte finalista. O Sal Buscema é um desenhista até bacana, o problema é que ele não é tão bom quanto o irmão tem um estilo bem melhor. Mas essa arte final, ela meio que quebra um pouco para mim assim do estilo do John Buscema. John Buscema tem um estilo arredondado, um estilo orgânico, um estilo bonito de se ver. Deixa eu mostrar aqui, fazer um comparativo. Ele tem... As primeiras histórias dele são finalizadas pelo Al Williamson, mas tem uma história aqui que, se eu não me engano, o John Buscema ele mesmo finaliza. Eu acho que até com tiratema, é isso mesmo. Essa história do tiratema, o Wolverine com o Hulk, ele que arte finaliza, e você vê como é aqui, ó, fluido, redondinho, o desenho dele é bonito e tal. E quando entra o Bill Sienkiewicz para finalizar, o traço vai ficando angular, vai ficando bem angular. Tem aqui, ó, acho que vai dar para ver. Ele fica muito sujo, muito angular, fica muito quadrado. Ele aqui estava com a mão bem mais leve do que ficou quando foi fazer as histórias do Sal Buscema, então não agride tanto, sabe? Causa um certo desconforto se você é acostumado com a John Buscema no Conan, e no começo do encadernado em si, causa um certo desconforto, um certo estranhamento, mas ele não chega a prejudicar, como, por exemplo, ele fez no trabalho do irmão do John Buscema, do Sal Buscema, né? Então fica bacana. No final da história, eu vou dar um pequeno spoilerzinho aqui. Lá pro final do encadernado, a Jessica Drill tá passando um apuros fora do avião, e ela diz pro Wolverine, o Wolverine aparece com o uniforme, resolve usar o uniforme e manda tudo, foda-se, senão ela ia morrer. E ela diz, ainda bem, demora, pensei que você não vinha. Aí ela diz, eu sabia que você estava vivo o tempo todo. Aí ele fica, como assim, porque você não disse nada, não sei o que. Aí ele vai falar com a galera, e o pessoal diz, a gente já sabia que você estava vivo o tempo todo. Ele diz, porra, como assim? O cara fala, meu filho, você com a porra de um tapa-olho, quem diabo não ia saber que você era o Wolverine? Essa frase aqui já não é mais o Chris Claremont quem escreve, é o Peter dele. E ele joga isso na cara da galera aqui, ó, o uniforme clássico dele. E essas histórias aqui são muito bacanas, sabe? Não tem que reinventar a roda, são histórias como são histórias de mensais, assim, não tem essa fase aqui não tem aquela grande saga, são umas histórias
serializadas, bacaninhas, tem os seus arquinhos e tal. São coisas que tentam mega sagas, mudar tudo, patamar, vai morrer um personagem. Não. São histórias divertidas e que eu acho, como eu já disse, que mereciam encadernados muito mais do que muitas histórias que o Wolverine ganhou por aí, encadernados, como eu já citei anteriormente, na Salvato Vermelho ele ganhou uma história junto com a Mística, que poderia facilmente ser substituído por algo assim, ou pela fase do Mark Silvestre, com o Larry Hama, mas não, eles preferem colocar histórias idiotas, encadernadas, do que fazer isso aqui. A editora Abril lançou isso aqui em, eu não lembro se em 98, eu acho que foi por aí mesmo, por 90, volta de 98, aqui tem a data, em algum lugar, 2001. A Abril lançou isso aqui em 2001, né? Na época custando R$23,90, que na época era muito dinheiro, né? Eu consegui procurar na internet por 18. Vale muito a pena, de passagem, você procurar isso aqui, um material muito bom, recomendado, e fica aí. Sei que das 15 pessoas que assistem esses vídeos aqui, ninguém trabalha na Panini, mas caso trabalhe um dia assim, seria uma boa procurar essa história aqui para ver se tem encadenado lá fora, que tem, eu vi que tem aí a fase de Madrid no encapador, acho que em Portugal saiu, mas aqui não sai, eu não sei porquê, estava merecendo muito sair, porque a gente vê muita... Wolverine é um personagem tão popular, né? Já está aí no imaginário de quem conhece o quadrinho, quem não conhece devido aos filmes do X-Men, os filmes solos dele mesmo, e poderia ter uma série de encadernados muito bacanas com essas fases aí, mas não tem. Até essa fase aqui, ó, que eu falei, acho que no outro vídeo que eu não tinha, eu acabei comprando, que é a edição histórica Wolverine 3, que conta a parte horrível do passado dele. Triste, eu comprei mais pelo desenho do Mark Teixeira, que eu tinha conhecido o Mark Teixeira na minissérie do Ciclope, na fase dos New X-Men, que estava horrível o traço dele, mas aqui ele estava desenhando muito bem. Aqui, o traço do... Depois talvez eu faça um vídeo falando sobre isso. E até isso aqui, mesmo sendo ruim, é melhor do que muita coisa que sai do Wolverine hoje em dia. Então, é um negócio que eu queria ver em capa dura e tal. Como eu disse, eu não faço questão de ter capa dura, né? Assim, o pessoal já que quer ler coisas assim, uma coisa que o pessoal merecia ler era isso aqui. O pessoal mais novo também era isso aqui. Para conhecer um Wolverine de raiz, um Wolverine que realmente é o Wolverine, né? É aquele Wolverine dos bons tempos, não esse Wolverine de hoje em dia, que já morreu inclusive, que é aquele cara quase imortal. Esse era o Wolverine que falhava, o Wolverine que tomava porrada, mas levantava, o fato de cura funcionava, mas ali ele enfrentava às vezes um inimigo que era muito mais forte que ele quase morria, e isso é muito bacana. Então fica a dica, as melhores histórias de Wolverine de todos os tempos. Procurem, você acha na internet aí não tão caro, porque tem gente que, mais uma vez, esse aqui é um caso do pessoal querendo vender como se fosse o testículo de Elvis Presley, e não é isso tudo assim mesmo, não vale R$500, eu já vi gente vendendo isso aqui por uns R$500. Pera aí, né? Então procura direitinho aí que você acha isso aqui com um preço mais acessível, vale muito a pena, e você, se gosta do Wolverine, se gosta de uma boa história assim, história divertida, para desopilar, para, sabe, se divertir mesmo, vale muito a pena, você vai gostar. Então, fica a dica, até o próximo vídeo, falou!